Agora vamos falar exclusivamente das aneuploidias. Primeira coisa, como que elas são chamadas? Aí depende se são cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Em um indivíduo que é diploide, por exemplo, 2N, um cromossomo a mais pode ser representado como 2N mais 1, por exemplo. Nesse caso vai se chamar trissomia. 2N menos 2, quando tem dois cromossomos de um determinado par a menos, então é chamado de nulissomia, ou monossomia, quando tem um cromossomo de um par a menos, e trissomia, ou tetrassomia, e assim por diante, quando apresenta dois cromossomos a mais. E como ocorrem as aneuploidias? O processo fundamental é a não disjunção cromossômica, ou a não separação dos cromossomos ou das cromátides da maneira correta. Isso significa dizer que em algum momento do ciclo celular ocorre algum erro. Esse erro ele pode ocorrer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, ou ainda ele pode ocorrer na mitose. Em cada um desses casos, as consequências elas são diferentes. E quais as consequências do indivíduo ou do organismo possuir cromossomos a mais ou a menos? A resposta para isso depende. Depende do organismo, depende se é animal ou se é planta, e também depende do cromossomo que está envolvido. Então, tem diferenças em humanos se essa aneuploidia envolver cromossomos do tipo autossomos ou cromossomos sexuais. A gente já vai ver cada um e por quê nos próximos slides. Aqui nós temos o mecanismo de geração de um aneuploide quando a non-disjunção ocorre na meiose 1. Então, se a gente observar aqui em vermelho, tem os cromossomos que não foram corretamente separados, e as suas consequências. Por que as consequências são diferentes? As consequências são diferentes porque a meiose ela ocorre em duas etapas. Na meiose 1, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, enquanto na meiose 2 eu tenho a separação das cromátides irmãs. Então, a consequência é que nós vamos ter gametas que vão portar um cromossomo a mais e gametas que não vão portar esse mesmo cromossomo. Então, nós vamos ter gametas que, depois de fertilizados por um outro gameta normal, vão gerar zigotos trissômicos, com um cromossomo a mais, e também gametas que, se forem fertilizados por um gameta normal, vão ser monossômicos. Eles não vão ter um dos cromossomos de um par. A consequência, quando a não disjunção ocorre na meiose 1, é que os cromossomos homólogos não se separam corretamente, e a gente vai ter a geração de gametas com aneuploidias, tanto cromossomos a mais como cromossomos a menos, mas 100% dos gametas vão ser portadores de alguma forma de aneuploidia. Já quando a não disjunção ocorre na meiose 2, as consequências elas vão ser diferentes. Isso por quê? Porque na meiose 1 já ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, ocorre a disjunção das cromátides irmãs. Então, nesse caso, a gente vai ter a formação de metade dos gametas com o número cromossômico normal e a outra metade com o número de cromossomos alterado, com o número de cromossomos resultante do processo de não separação, não disjunção das cromátides irmãs, aqui na meiose 2. Quando esses gametas forem fertilizados por um gameta normal, então eu vou ter também metade dos zigotos com o número cromossômico normal e a outra metade com o número cromossômico alterado. 25% então com trissomia, com cromossomos a mais, e outros 25% com monossomia, com esse mesmo cromossomo, que está em excesso nesse gameta, faltando aqui nesse zigoto. Aqui nessa imagem, a gente consegue comparar especificamente a meiose 1 e a meiose 2 e ver as consequências da não separação dos cromossomos ou das cromátides irmãs em cada uma das etapas.
Então, aqui na primeira parte, quando a não disjunção ocorre na meiose 1, que os cromossomos de um par, eles vão migrar ambos para uma célula, né? Nenhum para outra. E aqui, nessa parte de baixo, quando a não disjunção ocorre na meiose 2. Né? Então, que os cromossomos já separaram, né? Os homólogos já separaram na meiose 1, e na meiose 2, então, eu vou ter a não separação das cromátides irmãs. Nesse caso aqui, então, metade dos gametas serão normais e a outra metade portador da aneuploidia, né? Diferentemente do que ocorre aqui, quando a não disjunção ocorre na meiose 1, que todos os gametas eles vão ser portadores de aneuploidias. Em relação às consequências, na maioria dos animais e em muitas das plantas, os aneuploides eles são letais, ou seja, eles nem chegam a nascer, né, a emergir. No caso dos seres humanos, por exemplo, resulta em casos de abortamentos. Isso por quê? Porque as aneuploidias, elas levam a alterações fenotípicas bastante grandes. Né? Isso porque elas levam à alteração da dosagem de gene, ou resultam em genes a mais ou genes a menos. A dosagem gênica normal, então, modifica o número de cópias de alguns genes, né? E como consequência, a gente vai ter uma alteração nos produtos desses genes, né? E isso faz com que a gente tenha mais cópias de determinados genes sendo expressos ou menos cópias do que seria a dose adequada, né, de produtos gênicos sendo gerados. E isso leva a um desenvolvimento diferenciado, né? Leva a alterações fenotípicas grandes. Né? Isso simplesmente porque quanto mais cópias de um gene em determinado organismo, mais esse gene é transcrito. Então, em boa parte dos casos, em boa parte dos animais, em muitas plantas, as aneuploidias elas são letais, principalmente aqueles casos de aneuploidias que são resultado da perda de cromossomos, né? Isso porque o estado haploide ele é pior do que o estado triploide, né? Ou seja, para um organismo é mais viável ou tem menos problemas por ter mais genes do que por ter menos genes, né? Menos genes é pior do que ter mais genes, né? Porque se tu tem menos genes ou se tu tem uma única cópia de determinado gene, né, tu vai expressar esse gene. Se esse gene for deletério, o organismo, né, vai apresentar maiores problemas, né? Mas isso também não é bem assim, né? Como eu falei antes, isso depende muito dos cromossomos que estão envolvidos no processo. Em seres humanos, por exemplo, a maioria das aneuploidias, elas envolvem cromossomos pequenos, né, ou que possuem uma quantidade menor de genes, e também os cromossomos sexuais. Né? Isso por quê? Porque em seres humanos, em mamíferos, a gente tem uma diferença, né, em relação aos cromossomos entre machos e fêmeas. As fêmeas elas possuem 2 cromossomos X, enquanto os machos possuem apenas um cromossomo X e um cromossomo Y. Para equilibrar ou para ter uma dosagem gênica igual entre machos e fêmeas, ocorre um processo chamado de inativação de um dos cromossomos X, né, em fêmeas que possuem 2 cromossomos X. Isso faz com que aneuploidias envolvendo cromossomos sexuais sejam mais viáveis do que aquelas envolvendo outros tipos de cromossomo. Em humanos, as aneuploidias elas correspondem a pelo menos 50% dos abortos espontâneos. Então, isso que a gente vê dos aneuploides viáveis, né, são apenas aquela porcentagem que conseguiu se desenvolver. A maior parte é resultado de abortos espontâneos. Os animais, de uma forma geral, eles tendem a sobreviver muito mais a aumentos na dosagem de cromossomos, né? Cromossomos pequenos ou cromossomos sexuais, mas geralmente eles não sobrevivem à diminuição na dosagem
de genes, né? Então, por isso, em humanos, a gente tem muitos exemplos de trissomias, porque as monossomias, né, elas são inviáveis, com exceção daquelas que envolvem cromossomos sexuais. Aqui nesse quadro, a gente tem representadas as principais aneuploidias que ocorrem em humanos, né? E também o nome da síndrome gerada por essas aneuploidias e também a frequência e fenótipo com que ocorre. Se a gente observar aqui, as aneuploidias de cromossomos do tipo autossomos, né? O que são os autossomos? São aqueles que não são os cromossomos sexuais, elas aparecem apenas envolvendo 3 cromossomos, né? O cromossomo 21, o cromossomo 13 e o cromossomo 18. Todas as outras aneuploidias, seja monossomia ou trissomias, envolvem os cromossomos sexuais. Isso tudo em função da existência desse mecanismo de compensação da dosagem de genes do cromossomo X em relação a machos e fêmeas. De todas as trissomias envolvendo cromossomos do tipo autossômicos, a mais frequente é aquela que envolve a trissomia do cromossomo 21, né, que é a chamada síndrome de Down, né, cuja frequência é de um nascimento em 700. E a sua causa, né, na maioria das vezes, é a não disjunção cromossômica na meiose materna, né? Diferentemente de algumas outras alterações que podem ter outras causas, por exemplo, a neuploidia conhecida como síndrome de Turner, né, que representa a presença de apenas um cromossomo X, né, em 60 a 80% dos casos, está relacionado com a não disjunção, né, ou ausência do cromossomo X derivado do pai. Né, a ausência do cromossomo X ou a não disjunção do cromossomo X no gameta masculino, certo? Bom, e as aneuploidias dos cromossomos de tipo autossomos, então, são representadas por esses cromossomos, ou pelo 21, numa frequência menor ainda pelo cromossomo 13, e numa frequência intermediária entre os outros dois, é a trissomia do cromossomo 18. Se a gente olhar aqui nesse gráfico o número de genes em cada cromossomo, a gente vai ver que justamente o cromossomo 21, o cromossomo 18 e o cromossomo 13 são aqueles que possuem a menor quantidade de genes por cromossomo. Então, são os cromossomos cuja dosagem extra, né, ainda é baixa em relação a outros cromossomos que têm uma elevada quantidade de genes, como o cromossomo 1, por exemplo. Eu chamo atenção aqui para o cromossomo Y, né, que também é um dos cromossomos com uma menor quantidade de genes. A trissomia do cromossomo 21, então, ela é chamada de síndrome de Down e ela pode ocorrer tanto em machos quanto em fêmeas, né? E é caracterizada, então, pela presença de um cromossomo 21 a mais, né? Que tem um cariótipo de um indivíduo com síndrome de Down, mostrando, então, para cada par de cromossomos, né, ou para cada cromossomo, duas cópias, né, uma de origem materna e outra de origem paterna, e aqui em relação ao cromossomo 21, 3 cópias desse cromossomo, né, um cromossomo extra, possivelmente resultado da não disjunção cromossômica na meiose materna. Por que possivelmente? Né? Isso porque a maior parte das trissomias do cromossomo 21 é por falhas na não disjunção cromossômica na meiose materna, né? Ou seja, na geração de gametas maternos, né? Isso também relacionado com o aumento da idade materna. Cerca de 95% dos portadores dessa trissomia simples do cromossomo 21, então, são resultado na não disjunção meiótica do par 21, diretamente relacionado com o aumento da idade materna. Se a gente olhar esse gráfico, né, que representa o número de crianças afetadas pela síndrome de Down por milhares de nascimento, né, a gente observa que
Por exemplo, em mulheres mais jovens, né, ao redor dos 20 anos de idade, a frequência de trissômicos é uma a cada 2.000 nascimentos. Já se a idade materna for ao redor dos 30 anos, essa incidência já aumenta para uma chance em 900 nascimentos, e vai subindo conforme aumenta a idade materna. Até aqui, por exemplo, se a gente observar aos 50 anos de idade, a chance de uma mulher ter um filho com síndrome de Down é cerca de 1 em 12. A causa da não disjunção cromossômica na meiose 1 materna, elas ainda são pouco esclarecidas, mas parece estar relacionada com alguma falha ou um pareamento, dos cromossomos no processo de recombinação ou na separação prematura dos cromossomos também nesse evento de recombinação, e também relacionado com as proteínas que mantêm os cromossomos pareados, os cromossomos unidos, no processo de recombinação, da meiose 1. Em relação à síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, a maioria dos casos, então, 95% dos casos, está relacionado com não disjunção cromossômica do cromossomo 21 relacionado à idade materna. No entanto, tem outros dois processos que são responsáveis pelos outros casos de trissomia do cromossomo 21. Cerca de 4% dos pacientes está relacionado com translocação robertsoniana, que é um tipo de alteração estrutural que a gente vai ver na próxima parte da aula. Nesse caso da translocação robertsoniana, não está relacionado com o aumento da idade materna. E, por último, aqueles casos de trissomia do cromossomo 21, que ocorre em cerca de 2% dos portadores da síndrome de Down, que nesse caso, a não disjunção cromossômica ela é ocasionada na mitose, ou seja, o indivíduo portador dessa trissomia, causada por não disjunção mitótica, ele vai ser um mosaico, ou seja, ele vai ter células que não têm o cromossomo 21 a mais e outras células que terão o cromossomo 21 a mais, dependendo de em que momento do desenvolvimento essa não disjunção mitótica ocorreu. O fenótipo dos portadores dessa trissomia, ele vai ser mais brando do que na trissomia típica, onde todas as células vão ter a trissomia, e os fenótipos, eles são variados justamente porque eles refletem a proporção de células com esse cromossomo extra. Isso está diretamente relacionado, então, com o estágio, com o período em que ocorreu essa divisão mitótica errônea. Aqui a gente tem a representação de uma não junção que ocorre na mitose. Então, aqui, se a gente observar, a gente tem 2 cromossomos, cada um já duplicado. E na mitose, quem é que separa? Os cromossomos homólogos ou as cromátides irmãs? As cromátides irmãs. Então, essas cromátides irmãs vão separar, vai uma vermelha para uma célula e outra vermelha para outra célula, uma azul para uma célula e a outra para outra célula, mas quando ocorre a não disjunção na mitose, como representada aqui, uma dessas do cromossomo em azul veio também para a mesma célula, ou seja, ela não se separou, vieram as duas cromátides do cromossomo para a mesma célula, resultando então em células sem a cópia desse cromossomo e outras células com uma cópia adicional desse cromossomo. Nas etapas subsequentes, da proliferação celular, a gente vai ter geração de células com um cromossomo a menos, que possivelmente vão ser células que não serão viáveis, pela ausência de um cromossomo, e as outras células, então, que vão portar esse cromossomo extra, que seriam as células, então, com a trissomia do cromossomo 21. Se a gente pensar isso em escala do desenvolvimento, a gente tem a fertilização, então, a fusão do ócito com o espermatozoide para gerar o zigoto, e esse zigoto aqui ele começa a crescer, a se proliferar por processos mitóticos, pela mitose. Se eventualmente esse processo de não junção
ocorrer em alguma célula, né? Todas as células resultantes a partir dessa aqui vão ter a trissomia, enquanto as outras vão ter o número normal de cromossomos. Então, esse indivíduo aqui, conforme ele for se desenvolvendo, ele vai ser um mosaico, né? E pode ter características fenotípicas mais brandas do que aquelas dos portadores de síndrome de Down, gerada pela trissomia simples do cromossomo 21. E aqui nós temos um exemplo de uma aneuploidia, né, em outra espécie que não humanos. Aqui, no caso, é uma trissomia do cromossomo 22 que foi observada nessa chimpanzé. Se vocês acessarem essa reportagem, vocês vão ver que essa chimpanzé então, morreu no início de 2020, né, num zoológico no Japão, né, e avaliando o cariótipo, se observa que a trissomia, nesse caso, é do cromossomo 22 e não do cromossomo 21. Isso por quê? Porque o número cromossômico de humanos é 2n igual a 46, já do chimpanzé é 2n igual a 48. Só que o cromossomo 21 de humanos e o cromossomo 22 de chimpanzés, eles são cromossomos relacionados. Isso por quê? Porque em humanos, o cromossomo número 2 é um cromossomo que foi fusionado, ou seja, em chimpanzé, eles representam 2 cromossomos, por isso que eles apresentam 2 cromossomos a mais aqui nesse cariótipo, enquanto em humanos ele está fusionado, representando apenas um único cromossomo. Ou seja, o cromossomo 21 de humanos é o correspondente ao cromossomo 22 em chimpanzés. Por isso as características da trissomia são similares. Bom, mas até agora a gente só falou das aneuploidias que envolvem cromossomos do tipo autossômicos, A trissomia do 21, que a gente falou bastante. Existe também a trissomia do cromossomo 13, que é a síndrome de Patau, e também a trissomia do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards. No entanto, existem outras aneuploidias, que não só trissomias, mas também monossomias, que envolvem os cromossomos sexuais. Uma delas, a monossomia do cromossomo X, representada por 45X ou 45X0, também representação que vocês vão ver, que é caracterizada então pela síndrome de Turner. A característica então dos portadores é que são mulheres, mulheres geralmente estéreis e de baixa estatura, e também com alguns outros componentes fenotípicos que caracterizam a síndrome. Nesse caso, as portadoras vão ser sempre mulheres, vão ter expectativa de vida normal e, em geral, não tem nenhum tipo de déficit intelectual. E como é que elas são viáveis? Porque a gente já viu que o ser humano ele suporta um leve aumento de genes, mas não suporta diminuição no número de genes. Então, como é que é possível ter uma monossomia? Isso está relacionado ao mecanismo de compensação de dose, que eu falei previamente, que eu vou falar um pouquinho mais, mas que vocês vão ver mais adiante ainda na disciplina, certo? Esse mecanismo, ele também está relacionado com outras 2 síndromes que têm uma certa frequência em humanos. Uma delas é a síndrome de Klinefelter e a outra é o triplo X, ou seja, uma portadora, uma fêmea com 3 cromossomos X. Além disso, que não está representado aqui, a gente pode ter aquelas síndromes representadas por mais de um cromossomo Y também. E são indivíduos viáveis, assim como o triplo X, que frequentemente não apresentam um fenótipo sindrômico, diferentemente da síndrome de Turner e da síndrome de Klinefelter. Aqui a gente tem a representação cariótipos de indivíduos portadores dessas síndromes, Então, síndrome de Turner, representado pela presença de apenas um cromossomo sexual, não tem o seu homólogo, seja X ou Y, apenas a presença de um cromossomo X, e todos os outros cromossomos. E aqui a síndrome de Klinefelter,
que é representada, então, pela presença de um cromossomo X extra. Então, esse indivíduo vai ser um indivíduo macho, com 2 cromossomos X e um cromossomo Y. E esse indivíduo aqui vai ser um indivíduo com síndrome de Turner, né? Vai ser uma fêmea com apenas um cromossomo Y. Perdão, com apenas um cromossomo X. Bem, e como que esses indivíduos são viáveis? Como que esse indivíduo aqui é viável, esse da síndrome de Turner tendo um cromossomo X, e esse aqui também é viável tendo 2 cromossomos X, né? Como que é possível? Isso é possível devido ao mecanismo de compensação de dose, né? É um mecanismo que visa equiparar a dosagem de genes que são expressos em machos e em fêmeas, certo? Então, em fêmeas, como existe a presença de 2 cromossomos X, para a dosagem de genes que são expressos em fêmeas ser equivalente à dosagem de genes que são expressos em machos, um cromossomo X de fêmeas ele se torna inativo e é observado na forma desses pequenos corpúsculos, né, que estão representados aqui nessa letra A, né, apontados aqui com essa seta, né, que são chamados corpúsculos de Barr, né, presentes então em fêmeas, né, que possuem 2 cromossomos X, né, representa então um cromossomo X inativado. Aqui na letra B, a gente tem uma célula de um indivíduo macho, né, onde não é observada a presença desse corpúsculo de Barr. Né? Aqui é um indivíduo um macho sem corpúsculo de Barr, porque como tem um único cromossomo X, né, ele precisa expressar os genes que estão nesse cromossomo X. Né? E para compensar a dosagem de genes que são expressas em machos, as fêmeas têm um dos seus cromossomos X inativados. Para finalizar, então, né, de uma forma geral, as causas das anormalidades cromossômicas numéricas, elas estão relacionadas com o aumento da idade materna, mas em alguns casos também com o aumento da idade paterna, né? Estão relacionadas com predisposição genética e também estão relacionadas com exposição a radiações, drogas ou alguns vírus. Né? E essas alterações, elas são responsáveis por boa parte dos abortamentos observados em humanos. Né? Aquilo que a gente enxerga, então, os portadores de trissomias ou monossomias são uma pequena fração, né, daqueles zigotos, então, que foram viáveis, mesmo contendo a alteração. Bom, mas até agora a gente só falou de euploidia em animais e em humanos, especificamente, né? Em plantas, existem aneuploidias cromossômicas ou não? Existem, né? Então, a monossomia, por exemplo, que é a ausência de um dos cromossomos, em animais, como a gente viu, ela é rara, né? Com exceção daqueles envolvendo os cromossomos sexuais. Já em plantas, as monossomias são um pouco mais toleradas, né? Eles podem ser toleradas com uma certa frequência, né, maior do que em animais. Né? Então, em plantas parece que a exigência de manter a dosagem gênica, né, não parece ser tão rigorosa quanto em animais. Né? Então, as monossomias, elas já foram observadas em cromossomos autossômicos em milho, tabaco, prímula e também em estramônio, né, entre outras plantas. Apesar de ser viáveis, muitas vezes elas são menos viáveis do que as suas parentais que são diploides. Né? Então, se a gente observar aqui os grãos de pólen haploides, em geral, são inviáveis, assim como animais, as plantas também apresentam algumas trissomias, né? Aqui representada novamente pelo estramônio. Né? Só que aqui, no caso, o fenótipo, os fenótipos, eles são variáveis, né? Dependendo de qual cromossomo está em dose extra. Né? Então, essa planta ela tem um 2N igual a 24, e aqui a gente observa, então, o tipo selvagem, né? E aqui outras variantes, né?
Por exemplo, aqui com o cromossomo 1 a mais, vai ter um fenótipo, com o cromossomo 2 a mais, um cromossomo 3 a mais, e assim por diante, né, mostrando então que o fenótipo ele é variável, né, dependendo de qual cromossomo extra está presente ou não, certo? Então, lembrando que as plantas, elas toleram mais alterações cromossômicas numéricas, né, do que animais. Bem, isso tudo que a gente viu até agora, né, se refere então às alterações numéricas do tipo aneuploidias, né, que é quando ocorre a presença de um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, né? Os exemplos que a gente viu então foi do que ocorre em animais e plantas, certo? Agora, o que a gente vai ver são as alterações que envolvem lotes cromossômicos inteiros, certo? Só para a gente se achar aqui e seguir para o próximo vídeo.